Oi, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre história do Brasil. Na verdade, o ponto hoje em questão é o 7 de setembro, né? A data se aproxima, a gente sabe que é um feriado nacional de extrema importância para o nosso país, mas o que a gente precisa entender é como aconteceu esse fato e o que é que ele representa, né, para nossa história, para cada um de nós. Mas não tem como a gente falar do 7 de setembro de 1822 sem entender um pouquinho do que se passava antes. Como é que o Brasil, de uma hora para outra, entre aspas, né, deixa de ser uma colônia e passa a ser um país independente, ou seja, tem a sua emancipação política concretizada. Primeira coisa, o Brasil já não era mais uma colônia. Algumas pessoas não sabem disso. Como assim? Se o Brasil não era um país, como ele também não era uma colônia? O Brasil era um reino unido. Reino Unido? Por quê? Vou explicar. Um tempo atrás, né, no início do século XIX, por volta de 1804, 1805, a força de um cara chamado Napoleão Bonaparte na Europa era gigantesca. Napoleão, como vocês já sabem, era o imperador da França e estava tomando tudo o que estava ao seu alcance. Ele havia lançado um decreto, um bloqueio continental. Por quê? Porque um país não cedia ao poder de Napoleão. Esse país era a Inglaterra. O que Napoleão faz? Se eu não posso conter a Inglaterra, eu vou bloquear a economia inglesa e eles vão quebrar. Resultado disso, Portugal, sabendo desse bloqueio, deveria obedecer Napoleão, mesmo assim, quebra, fura o bloqueio continental e continua comercializando com a Inglaterra, achando que Napoleão não ia ver. Como não ia ver? Napoleão sabia de tudo que se passava na Europa. Resultado, Napoleão manda o recado que vai invadir Portugal. Os portugueses sabiam que furar o bloqueio resultaria numa invasão do exército napoleônico. Resultado, a corte portuguesa, e aí o que é corte? O povo acha que corte é o rei, a rainha, os filhos, não. Corte não é a família. Corte são todos aqueles que cercam o rei, desde a família até os seus criados mais próximos. A corte portuguesa que veio para o Brasil, para vocês terem ideia, girava em torno de 10 a 12 mil pessoas. A corte, tá? Mas o que aconteceu? Napoleão avisa que vai invadir. Portugal, nesse momento, aliada da Inglaterra, só tinha ela para socorrer. A Inglaterra não teve dúvida. Elaborou o plano e fez a escolta. Ou seja, trouxe em segurança toda a corte portuguesa até o Brasil. E aí a corte portuguesa chega aonde? Chega na sua colônia, o Brasil. A capital da colônia era Salvador, né? A Bahia era esse centro e Salvador era onde ficava o poder administrativo da colônia. Dom João VI, nessa época, príncipe regente, sim, porque a mãe dele ainda era viva, Dona Maria. Porém, ela era, biruta da Silva, louca. Tanto que ela é conhecida como Dona Maria a Louca. Por sua insanidade mental, ela não podia governar, mas também não havia morrido. Coroado ele não podia ser. Logo, quando o rei e a rainha estão vivos, o príncipe, mesmo que ele governe, ele não vira rei. Ele ganha o título de príncipe regente, aquele que está gerenciando, administrando, porém não tem a coroa. Nisso, eles chegam ao Brasil, fazem os primeiros contatos na Bahia, mas decidem que vão para o Rio de Janeiro. Decidem que a sede, né, onde a corte vai habitar, vai ser o Rio de Janeiro. Escolhe a cidade do Rio. Isso em 1808. Foco principal da família: Dona Maria I, a Louca, rainha de Portugal. Dom João VI, filho da mesma,
príncipe regente, casado com Carlota Joaquina, a maioria de vocês já sabe, né? Uma mulher com algumas peculiaridades, e 2 filhos que vieram ainda muito crianças, Pedro e Miguel. O resultado disso foi: a corte se instalou, amaram a cidade do Rio de Janeiro. Dom João VI trouxe uma variedade tremenda de modernidades para o Brasil. Lembrando, Brasil agora o foco sai do Nordeste e vai para o Sudeste, para a cidade do Rio. Nisso ele abre os portos a outras nações, eleva o Brasil, era onde eu queria chegar, ele eleva o Brasil deixa de ser colônia agora, com a corte aqui. Mas por quê? Se o Brasil continuasse sendo colônia, Dom João VI não teria o poder de governar Portugal daqui, logo perderia seu trono. Isso ele não queria. Então ele eleva a categoria do Brasil, né? O Brasil sobe um estágio, sai de colônia e vira Reino Unido a Portugal e a Algarves, que já era uma outra colônia portuguesa. Pronto, o Brasil subiu de status. Daí ele funda o Banco do Brasil, que mais? Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, e o Brasil começa a ganhar cara, mesmo que no Sudeste, começa a ganhar cara de Europa. Os meninos vão crescendo, a situação brasileira melhora, Dom João estava muito bem assentado aqui no Brasil. Eis que na Europa, em Portugal, o tempo passa e as cortes portuguesas, os políticos que lá estavam, começam a exigir a volta do rei, no caso Dom João VI. As tropas napoleônicas já haviam sido retiradas de Portugal e eles começam a cobrar Dom João: volte, né? Sua casa é aqui, o seu lugar é aqui. Dom João relutou, mas não teve opção. Ele teve que voltar. Ele volta, porém ele volta sem o filho. Ele deixa Pedro de Alcântara aqui para segurar o trono. Porque se ele vai, o trono aqui, ó, ia para o Beleléu. Ele deixou o filho e voltou para Portugal sem Pedro. Quando chegar lá, as cortes falam: cadê Pedro? Cadê seu filho, o príncipe? E aí ele fala: ele ficou no Brasil. Resultado, as cortes se organizam e começam a impor que Pedro volte. Ele vai ter que voltar. Por quê? Diziam as cortes lá em Portugal. Porque nós vamos recolonizar o Brasil. Gente, o Brasil, que estava agora num patamar de Reino Unido, com liberdade comercial, a certo ponto, liberdade política e administrativa, ia se rebaixar novamente a virar uma mera colônia explorada de Portugal. Só que nisso, Pedro de Alcântara não aceita. Ele era príncipe regente, ele ficou aqui para governar o Brasil. Ele recebe uma carta, olha só, das cortes. E aí é o nosso fato. Ele tinha ido fazer uma visita de costume, uma viagem, na casa de sua amante, Domitila. Domitila era uma mulher por quem Pedro era apaixonado. Ela vivia em Santos, em São Paulo, a quem ele deu o título de Marquesa de Santos. Nisso, numa viagem que ele costumava fazer, ele vai para Santos. Ao retornar, ele é surpreendido, né, pelos homens que vieram trazer para ele essa carta chegada de Portugal. Ao ler, ele percebe que ali era uma imposição das cortes portuguesas. Você tem que voltar, né? Ou você volta, ou a situação entre Brasil e Portugal não vai ser a mesma, não vai ser de paz. É nesse dia que Dom Pedro, né, decide que outras conversas já tiveram, outras cartas já foram enviadas e que era insustentável a situação de Portugal querer, através dos seus políticos, né, da sua corte, recolonizar o Brasil. Isso não cabia mais ao nosso país. Resultado, nesse dia em que ele está vindo de São Paulo e é encontrado, né, por esses homens que trouxeram a mensagem,
às margens do riacho Ipiranga. Então a gente tem que ter muito cuidado em toda a fábula que é criada ao redor disso, né? Ele não estava a cavalo porque não era comum viajar longas distâncias a cavalo, mas sim no lombo de uma mula ou de um burro, porque é um animal de resistência. A parte não era parte do rio Ipiranga, mas sim por onde passava um riachinho, né? Que dava inclusive para atravessar, coisa que ele fazia costumeiramente. E mesmo assim, ele diz que chega, que não ia suportar mais aquela situação e que a partir daquele momento o Brasil seria sim independente e que ele compraria aquela briga. Isso acontece no dia 7 de setembro de 1822. Esse grito, vamos colocar assim, né? Essa independência, a emancipação brasileira, ela acontece na figura de Dom Pedro nesse dia. Porém, o que a gente precisa saber é que demorou um certo tempo para que Portugal reconhecesse o Brasil como um país independente. Os Estados Unidos reconheceu primeiro. Mas os Estados Unidos na época não era nada do que ele é hoje. Precisaria que Portugal reconhecesse para que os outros países da Europa também reconhecessem e começassem a negociar com o Brasil livremente e respeitosamente. Portugal faz isso tempos depois e o Brasil aí sim tem a sua emancipação. Só em 1824 é que Dom Pedro escreve a primeira Constituição brasileira, uma Constituição outorgada significa imposta, onde ele coloca ali tudo aquilo que ele realmente queria, né? Para vocês terem ideia, ele deixa os três poderes que nós já conhecemos, legislativo, executivo e judiciário, porém ele acrescenta, minha gente, um quarto poder. Sim, o poder moderador. O que quer dizer esse poder moderador? Simplesmente um poder que tem o poder de vetar todos os outros três. Logo, ele estabelece no Brasil, de forma disfarçada, um absolutismo monárquico. O Brasil torna-se independente, mas deixa de ser escravista de forma nenhuma. Deixa de priorizar a classe dominante, as elites agrárias, de jeito nenhum. Dom Pedro tinha pontos positivos? Vários. Era um visionário, tinha uma ótima relação com os negros, apesar de nunca ter, né, citado a abolição, mas desde criança ele tinha acesso aos negros, brincava com os filhos dos escravos, amava o Brasil porque ele se sentia brasileiro, por ter chegado tão cedo, tão jovem ao Brasil, e é esse o processo que a gente precisa entender. O 7 de setembro é a data comemorada, né, porém ela é, na verdade, um pontapé inicial para que o Brasil conseguisse amadurecer e tornar-se, de fato, o país, né, independente que é. Então, eu espero ter ajudado um pouquinho, assim, a relembrar essa história a vocês, né, dizendo que o 7 de setembro, e que a gente precisa destacar junto aos nossos alunos, né, junto a todo o grupo que está próximo de nós, é que a gente está em construção ainda, né? O nosso país é considerado historicamente um país bebê, um país recente, né, um país que nasce em 1822, ele nasceu ontem para a história da humanidade. Então a gente tem muito que trilhar ainda. Se o nosso país é novo, o que dirá a nossa república, né? Que é muito mais recente ainda, mas aí a gente deixa para 15 de novembro. Daqui para lá a gente conversa de novo. Beijos. Tchau, tchau. Até a próxima.